Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra podcast. Aqui com a gente, você já sabe, falar de pedra ficou mais leve. Hoje nós estamos aqui na nossa versão Pó de Pedra Arquitetos do Brasil. Depois de vir de uma semana aí atípica, nós estivemos presentes, né, levamos nosso estúdio todo lá para a Cachoeira Stone Fair, cobrindo aquele evento, né, gerando conteúdos mais diversos aí para falar de pedra, falar de indústria, falar de mercado, falar de arquitetura, né, e falar de todos os profissionais que de uma forma direta ou indireta amam a pedra, amam a beleza das pedras naturais, das rochas naturais. E aí eu já estava com saudade, né, Saulinha? A gente estava fora da nossa casinha aqui. E hoje a gente está gravando esse programa especial. Especial porque a gente está trazendo um convidado especial, né? Nós estamos aqui no Pó de Pedra Arquitetura, Arquitetos do Brasil, com ele, o nosso querido arquiteto e urbanista Greg Rapsold. Ele que é diretor de projetos do Rapsold, do Associados, Rapsold, escritório de arquitetura dos Rapsolds, uma família tradicionalíssima, com grandes obras, um grande acervo de projetos muito lindos, muito emblemáticos, muito coloridos. E ele é um amante das pedras naturais. Além de ser arquiteto urbanista da Greg Rapsold, né, da Rapsold Arquitetos, ele também acumula a função de vice-presidente do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Espírito Santo. E a gente vai bater um papo muito leve aqui para falar dos elementos de autenticidade que a pedra natural significa, né? Ressignifica a obra, imprime na obra que você está fazendo. Você quer construir, quer reformar, quer buscar revestir a sua casa com revestimentos que vão te trazer um toque de individualidade, de personalidade, né? De características plenas aí que vão representar o seu gosto, a sua predileção. Então você precisa pensar com carinho nas pedras naturais. E para isso, para ajudar a gente a falar sobre esse tema, a desenvolver esse raciocínio, nós trouxemos ele aqui, o arquiteto Greg Rapsold, que diretamente da Grande Vitória, da capital, nossa querida Vitorinha, Vila Velha, para os estúdios do Pó de Pedra Podcast. Seja bem-vindo, viu, Greg? Obrigado, Bruno. Obrigado a todos que nos assistem. Muito bem. Greg, você tem quantos anos de arquitetura, cara? Formado desde 2018. E foi muito natural para você virar um arquiteto vindo de uma família de arquitetos, de papai e mamãe aí, arquitetos? Foi natural? Foi assim, no gosto mesmo, ou foi um processo de simbiose ali, você foi se adentrando pelas portas da arquitetura por livre e espontânea pressão? Na verdade, eu sempre me interessei pelo assunto quando eu era mais jovem. Eu gostava muito de desenhar e gostava muito de criar, mas para além de criar, de realizar também as minhas criações. Então eu lembro quando eu era bem jovem, eu tinha aquele sonho meio infantil de você se tornar um inventor, né? De você fazer bugigangas e invenções. E aí eu desenhava, tentava juntar os materiais. E aí, na medida que eu fui crescendo, eu descobri que dava para fazer isso em uma escala muito maior, né? Quanto arquiteto, projetando e depois vendo se realizar edifícios, a parte de urbanismo dentro da cidade. E aí que eu tomei gosto pela coisa. Tinha também uma escola, né, dentro de casa muito relevante, da qual eu pude beber dessa fonte. E aí segui por esse caminho e hoje estou muito realizado na profissão de arquiteto e urbanista. Aí você formou então em 2000 e... eu fazer uma correção. Eu falei 2018, mas na verdade é 2013. Eu entrei na faculdade em 2008. Olha só, 2013. Então, de formado já se vão 12 anos, né? E operando na arquitetura, né? E, bom, então já se vai mais de uma década, né? Você nota, você percebe que a arquitetura, ela vivencia fases? Você acha que os gostos arquitetônicos eles permeiam durante o tempo? Eu tenho para mim que a boa arquitetura, a arquitetura relevante, ela está diretamente conectada à experiência da vida humana. Então, quando a gente fala de modismos, de tendências,
eu não vejo isso de uma forma tão positiva para a arquitetura, porque eu acho que a nossa profissão, ela, diferente, por exemplo, da moda, ela não é uma profissão onde você tem uma substituição do trabalho do arquiteto com essa frequência. A pessoa, quando projeta uma casa, projeta uma praça, ou projeta, às vezes, até um mobiliário, aquilo é para durar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Diferente de uma roupa que nesse verão você usa, mas, né, no curso de um ano, às vezes ela rasga, às vezes ela desbota e você tem que adquirir uma nova. Então eu acho que a boa arquitetura, ela se projeta pensando na experiência da vida humana e não em algo momentâneo que vai daqui a pouco ter uma nova tendência que vai substituir aquela. Efêmero. Isso. Bom, eu tô te perguntando isso porque se a gente for olhar, né, ampliar a amostra da visão, a gente sabe e entende que é perfeitamente natural que as épocas, né, e os períodos históricos, eles recebem, eles concebem visões arquitetônicas a seu tempo, né? Isso aí não tem nada que se reclamar em relação com isso. O que eu quero dizer? Pô, a época lá do barroco. Pô, é barroco porque é barroco, né? A gente sabe de várias histórias, se a gente for puxar o fio aqui de encontrar as referências históricas das coisas. Por que a telha é do jeito que é? Não sei se você sabe disso, mas ela era feita, né, na coxa, muitas vezes, do escravo lá. Né, ele formava a telha ali no formato da coxa, por isso que não tinha um padrão, cada um era de um tamanho. Por isso que o pessoal fala de telha nas coxas, né? Não faz serviço nas coxas, porque se fazia as telhas nas coxas. E aí você tem o período barroco, você tem, né, o iluminismo, você tem várias inspirações e épocas materiais em evidência. Isso está posto. Mas, quando eu digo da arquitetura moderna, quando a gente transpassa, quando a gente vem para a nossa era e a gente percebe que a arquitetura ela foi feita para durar, como você acabou de dizer, ninguém constrói uma casa para daqui a 10 anos derrubar e fazer de novo. Isso pode até acontecer, mas a casa não é projetada para isso, né? Ela é projetada para durar ad eterno, né? Mas você percebe que a gente vai adentrando num processo de simplificação. Tem provocado muito, Greg, os arquitetos que a gente bate um papo aqui, em que a gente tem visto algumas tendências, alguns comportamentos arquitetônicos, alguns traços se estabelecerem e meio que tornar a coisa toda muito monótona, né? O projeto, assim, a gente tem que partir do pressuposto de que o arquiteto é aquele cara, aquela mente criativa, aquela mente que explora as possibilidades, as dimensões, ele brinca com as formas e formatos, obviamente conectado a uma realidade financeira, né, um orçamento, conectado a uma realidade espacial, né, e geográfica. Mas você acredita que essas tendências têm influenciado para trazer o arquiteto para um espaço um pouco mais cômodo, de replicar reproduções? O que eu percebo? A arquitetura ela é uma atividade política. Então, quando a gente fala, por exemplo, você citou a questão do barroco, né? Ou, por exemplo, em outros movimentos arquitetônicos diretamente relacionados à arte, você vê que elas sempre refletem um período histórico. E aí, um período também social, também político. Então, por exemplo, você tem o movimento do Renascimento, ele é uma substituição, uma revolução que se reflete na arte, na arquitetura, da substituição do período medieval. E aí depois você tem a contra-arte no sentido do barroco, uma retomada das questões mais religiosas. E a arquitetura ela se reflete em todos os períodos históricos, você vê isso acontecer. Hoje, no nosso momento contemporâneo, a arquitetura reflete a multiplicidade de opções e de escolhas, a diversidade do nosso tempo. Então, se antigamente você tinha um movimento artístico, né, bem claro, hoje isso é muito mais difuso. E isso também está refletido na personalização do que a gente produz. Hoje em dia, a identidade das pessoas ela é muito mais personalista do que ela foi no passado, né? Antigamente você tinha menos acessos a, por exemplo, a gente falou de moda, né? Opções de roupa. Então todo mundo se vestia mais ou menos do mesmo jeito. Isso se refletia também na arquitetura. A arquitetura também era produzida sempre mais ou menos do mesmo jeito. Hoje, ainda mais com o advento de redes sociais, internet, a velocidade da comunicação, isso se tornou ainda mais frequente. E um risco, quando você tem esse universo ampliado de possibilidades de projeto para criar,
é você cair no erro de você replicar coisas que já vêm prontas. Exato. Né? E aí isso às vezes acontece na arquitetura, né? De pessoas preferirem buscar o que deveria ser apenas uma referência se tornar de fato a maior parte do trabalho criativo. E é necessário que você tenha um certo cuidado, porque a partir do momento que você passa a só replicar tendências e não a criar e desenvolver a sua própria personalidade, a sua própria visão de mundo em seus projetos, a gente incorre no risco de fato, você ter uma pasteurização da arquitetura, Verdade. você ter todos os elementos muito semelhantes. Porque eu estou dizendo isso porque, por exemplo, a gente já sabe, não é segredo para ninguém, que hoje existem bancos de dados de projetos aí, né, disponível a poucos cliques, né? E as pessoas às vezes são seduzidas para comprar esse tipo de projeto. Nada contra, mas muito menos a favor, né? De você substituir a mentalidade do arquiteto. Isso não passa a ser um ponto de apoio, um ponto de exclamação, um ponto de atenção para o arquiteto saber que ele está concorrendo muitas vezes com a inteligência artificial, né, com a pasteurização. Gostei desse termo, que é isso mesmo. Ele não tem que buscar se reinventar o tempo inteiro. Na verdade, a nossa profissão ela é uma profissão muito técnica. Eu costumo brincar assim, as pessoas costumam demonstrar às vezes preocupação com relação à inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela nunca vai ir para uma obra resolver BO com um pedreiro lá que fez alguma bobagem. Nesse sentido, a gente também tem que tomar um certo cuidado para também não ser soberbo de achar que o nosso trabalho é insubstituível. Exato. Então a gente precisa estar sempre buscando essa formação continuada, né? Tá sempre atualizado em termos de tecnologia, em termos de normativos que a gente precisa estar cumprindo. Mas mais importante do que isso tudo, eu brinco assim, saber norma é obrigação. Mais importante do que isso é saber imprimir identidade e visão de mundo em seus projetos. Porque as pessoas não vão contratar aquele arquiteto ou aquele outro arquiteto porque ele sabe projetar segundo a norma. Porque, teoricamente, todos deveriam projetar segundo a norma. As pessoas escolhem o profissional por em si verem refletidas no trabalho que ele produz. E esse trabalho, se ele é pausterizado, ninguém vai se ver refletido. Ele serve para todo mundo, mas também não serve para ninguém. E aí, nesse contexto, eu vou dizer para você, é normal, por exemplo, imagina eu, você ou qualquer um outro vai construir uma casa. Você mora em apartamento, né? Aí você juntou uma grana aí, você cansou de ficar subindo e descendo elevador, cansou de ficar participando de reunião de condomínio, de ficar levando o cachorro para mijar na rua. Você quer ter uma casa, né, num condomínio normal ou simplesmente num lote que você comprou no loteamento. Você quer construir uma casa. Ou comprou uma casa velha, vai derrubar e fazer uma casa nova lá no terreno de um bairro que já é cinquentenário. E aí você quer construir a seu modo. Você quer ter uma área de lazer, um jardim. É muito natural, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente optar por referências que estão postas. Por exemplo, muita gente hoje usa, eu talvez também usaria, um blindex, né? um vidro, uma porta de vidro, tudo né? Assim como a gente tem aqui. Vidro, porque isso está extremamente em voga, está em alta, em evidência, em você fazer os grandes portais de vidro, né? Para acessar uma área externa, interna. Agora, de repente tem alguém que gostaria de fazer uma esquadria de madeira com aqueles vidrozinhos, não sei nem se fabrica aquilo mais, canelados, né? Ou aquele que eu gostava, rapaz, tinha um que era boreal e tal. E esse cara quer fazer isso, às vezes botar um vidro vermelho, né? Translúcido vermelho, translúcido amarelo, fazer aquele jogo de cores. O arquiteto, ele está preparado, ele está assim, motivado a de repente fazer um projeto inovador, né? Atendendo uma demanda, às vezes, de um cliente como esse, que quer uma coisa mais retrô, mais autêntica, mais diferente do tradicional.
Assim, pessoalmente, eu não gosto muito do termo retrô, não. Eu acho que você projeta e você projeta dentro de determinadas escolas, né? Tem gente, por exemplo, que busca o arquiteto porque quer um projeto neoclássico. Eu costumo brincar assim, neoclássico era lá século XIX. A gente não existe mais neoclássico, esse período já passou. Não quer dizer que a pessoa não possa querer fazer um projeto com uma estética inspirada no clássico. Mas a gente tem que tomar certos cuidados, por quê? Porque fazer esse tipo de trabalho exige um nível de conhecimento e especialização que nem todo profissional tem. Eu tinha um professor na minha faculdade que ele falava muito que se a pessoa quer projetar edifícios inspirados no estilo greco-romano ou clássico, o mínimo é ele tem que ter de cor e salteado o livro do Vitrúvio, que era um arquiteto da época que tinha todas as medidas e proporções necessárias para se projetar um projeto nesse estilo. E hoje, esse nível de conhecimento, são poucos profissionais que têm. E Exato. aí você acaba se deparando com algumas estéticas questionáveis, polêmicas, de coisas que se dizem, né, neoclássicas, mas que não são isso. São uma coisa que talvez, quem sabe, tenha algum nível de inspiração no clássico greco-romano, mas que está totalmente desvirtuado, não cumpre o mínimo de proporções que esse tipo de estilo exige, não tem os materiais que esse tipo de estilo exige, tem um monte de inserções mal acabadas de tecnologias que são inerentes ao nosso tempo, que a gente não pode projetar sem, mas que não foram encaixadas de uma forma a não tomar protagonismo frente ao estilo desejado. Então, projetar esse tipo de coisa é perfeitamente possível, tem profissionais qualificados para isso, mas exige um certo nível de especialização e estudo. E eu costumo brincar que ninguém nasce sabendo nada, gente. Tudo nessa vida é aprendido. Se você tem um cliente que traz para você esse desafio, você tem que ou assumir o desafio e buscar esse aprimoramento para entregar de fato o melhor trabalho possível, que é o que qualquer cliente deseja do seu respectivo arquiteto, ou é melhor agradecer e indicar um colega profissional que vai saber atender de forma adequada. Mas não se enfiar a projetar esse tipo de coisa que não é nenhuma coisa nem outra e acaba depondo contra a profissão. Porque fica parecendo que, tipo, pô, se eu jogar na IA, ela vai fazer melhor que o profissional. Por quê? Falta de conhecimento do profissional que topou fazer um serviço para o qual não estava preparado e não buscou se especializar para desempenhar a sua função de forma adequada. Porque tudo tem uma razão de ser, né? Eu acho que assim, a minha fala, eu botei esse assunto na mesa aqui para dizer o seguinte: a gente vai vendo certas tendências. Por exemplo, hoje você vê uma grande replicação, por exemplo, de projetos de casas, como você fala assim, casa de luxo, né, ou casa de alto padrão, um termo que não sei como é que é a diferença entre os termos. Uma casa de rico, vamos falar português claro. Hoje o cara vai lá, mete uma porta de 3 metros, 4 metros, aquele portalhão. Eu não botaria na minha casa. Mas, às vezes, a arquitetura, o momento da arquitetura vai empurrando o arquiteto ou a arquiteta, para esse lugar em que você começa a absorver aquilo e você não começa a não ter força para criticar. Crítica não no sentido de ficar levantando polêmica, não, mas de fazer um trabalho crítico mental, né, de pensamento. Pô, será que é isso mesmo? Será que eu não posso inovar de uma outra forma? Eu tenho que sempre levar o projeto de alto padrão para esse lugar, né? Eu posso reinventar de outras formas. E nesse sentido, a gente sabe que você tem vários conjuntos, vários elementos da arquitetura. Você tem a forma, a questão espacial, mas você também tem, especialmente, que é onde a parte que nos toca, o lugar do revestimento. O revestimento ele vai dar inclusive uma compreensão espacial daquele projeto. E quando se fala de rochas, que é a nossa realidade, a gente tem visto crescer, Greg, exponencialmente as possibilidades. A gente acabou de sair da feira aqui agora, você não teve a oportunidade de vir. A gente viu uma feira com um número muito grande de expositores, com as empresas cada vez mais apresentando materiais novos, materiais que não têm nem 5 anos de mercado, não tem nem, 3 anos de mercado, estão ganhando vulto
em termos de volume e qualidade técnica, aprimoramento para servir a construção. E também outras texturas, né? Antigamente você falava de pedra natural, era só o polido. Hoje a gente tem uma infinidade de acabamentos, de texturas, né? De superfície. Vale a pena o profissional buscar conhecer o que tem de novo no tocante a materiais de construção, rochas e tudo mais, madeiras? Com certeza. Vamos nos lembrar que a profissão do arquiteto, ele é primariamente aquele que vai planejar a obra, né, como um todo, e isso inclui, por exemplo, no caso de especificação de materiais, uma responsabilidade muito grande no controle dos custos e na garantia da realização frente ao orçamento, né, que é entregue pelo cliente. E aí quando a gente reflete assim, essas situações de casa de alto padrão, né, da porta lá dos 6 metros de altura, eu sempre costumo fazer uma crítica porque o cliente de alto padrão mesmo, aquela pessoa que de fato tem uma condição financeira ímpar, e ela de fato pode se dar ao luxo de gastar mais do que a maior parte da população, essa pessoa ela não quer uma casa que vai ser uma casa igual à do vizinho, num condomínio de várias casas iguais entre si. Ela quer uma casa personalizada. Perfeito. E a personalização, ela não está necessariamente ligada ao orçamento. O cliente de alto padrão, ele só tem mais opções do que a pessoa que tem uma renda mais baixa. Exato. Porque, naturalmente, se ele vai escolher, por exemplo, uma pedra para fazer o piso da casa dela, ele tem acesso a uma infinidade de opções que a pessoa que tem um orçamento mais baixo vai ficar um pouco mais restrito. Perfeito. Mas isso não quer dizer que a pessoa com uma renda mais baixa não possa ter uma casa personalizada. Por isso que eu costumo fazer essa crítica a esses elementos arquitetônicos, por vezes utilizados nessas casas tidas como alto padrão, que na verdade são soluções prontas que a pessoa quer montar uma fachada para fazer a fachada caber na planta que já foi discutida. Isso não é o ideal. O ideal é você conceber, ainda mais uma casa que é um lar, você conceber planta, fachada, tudo junto, porque ela tem que imprimir a identidade daquela família que você está atendendo. Eu costumo brincar assim, todo mundo tem uma memória afetiva, por exemplo, da casa dos avós, ou da primeira casa que morou com os pais quando era criança bem pequena. E normalmente eram espaços muito personalizados. Espaços que você ia às vezes para casa de um amigo seu, criança também, ou você ia para casa da tia, era completamente diferente. E hoje eu percebo às vezes uma ausência disso, desse nível de diferenciação dos lares, justamente por conta dessa produção em massa de lares muito parecidos. Perfeito. Feitos, não, isso não só é uma crítica aos arquitetos, tá? Porque os arquitetos, por muitas vezes, são às vezes o único profissional a fazer frente a isso. Mas construtoras, né, incorporadoras, às vezes fazem tudo muito parecido, né? E o valor dos imóveis teve um aumento muito expressivo, acabou sobrando pouco recurso para personalizar a casa depois de pronta. E aí você acaba com essa sensação de que é casa, é escritório, porque a fachada é parecida, né? O interior também é muito parecido, e isso é ruim porque você tem uma ausência dessa diferenciação clara do espaço de trabalho e o espaço de vivência, de lazer, e isso às vezes pode gerar, em termos até psicológicos, uma ausência do descanso adequado, porque quando você está em casa, sua casa parece trabalho, o seu celular não para de apitar, trazendo o trabalho para dentro da sua casa, aí você já não consegue descansar como você deveria. Perfeito, verdade. E às vezes o seu trabalho lembra a casa. E aí quando você está trabalhando, você sente falta da casa, sente falta da família, porque os ambientes geram essa confusão na gente. Não, e a pandemia, eu tenho falado com vários arquitetos aqui, Greg, e tem botado isso em pauta. Houve uma corrida aí pós-pandemia, dentro da pandemia e pós-pandemia, do tal do home office, né, cara? A gente meio que perdeu aquela coisa da diferença de lugar de trabalhar e de lugar de descansar, né? Sim. Porque as pessoas, por questões logísticas, né, por questão de deslocamento, começaram a se acostumar a trabalhar em casa, porque com as tecnologias, hoje você tem ferramenta para trabalhar, se você tiver, você abre o notebook lá, o computador, você trabalha, né? Exato. E isso interferiu na arquitetura, né?
É, lógico. Hoje, um dos ambientes mais Requisitado. é um espaço de home office, porque a vida moderna, por vezes, nos exige isso e a pessoa não quer colocar o notebook dentro do quarto para trabalhar. Que Então, aí às também vezes- não, né? Aí também não. Pô, deixa eu pelo menos levantar e trocar o pijama, né? Exato. E aí você tem isso refletido em toda a cadeia produtiva. Essas questões a gente falou dos elementos arquitetônicos, né? Mas o elemento arquitetônico é só o resultado final. Porque ele começa desde o início, né? A porta de 6 metros, ela é o quê? É o advento do ACM, que é um material interessantíssimo, vai ser usado em certos casos, mas que não foi um material originalmente pensado para fazer porta. Quem dirá portas de 6 metros de altura para uma casa de 200, 300 metros Que quadrados. troço pesado de abrir. Eu sei que tem a duela lá, tem troço pra tudo lá, mas deixa eu te falar, hein? É, Eu acho brega. Falei. Eu acho brega. Ah, mas eu tenho minha casa é linda. Parabéns. Custa 10 milhões, parabéns. Custa 5 milhões, parabéns. Eu acho brega. a gente precisa ter um pouco de escala, assim, e entender também o porquê das coisas. Porque numa residência, que devia ser um espaço íntimo da família, que só entra, né, os seus amigos mais próximos e familiares, você quer uma porta monumental, antigamente reservada a palácios, a espaços grandiosos. Sendo que na Vera mesmo, a maioria das casas não são palácios. A gente não está falando de uma coisa de 2.000 metros quadrados, está falando de uma residência nesse padrão, na casa de entre 200 e 300 metros quadrados. Então, para que essa porta? É para mostrar para os outros? Para que você tem essa necessidade de mostrar para os outros a sua casa, essa casa que deveria ser em primeiro lugar para sua família? Para sua intimidade. Então é entender isso, sabe? E isso que às vezes a gente fala assim de uma forma brincando, mas se reflete em muitas outras coisas, né? A gente pode pensar, por exemplo, por que escolher determinados materiais dentro de casa? Uma das coisas que a gente costuma perceber mais, por exemplo, é a substituição de elementos naturais por elementos sintéticos que querem parecer os elementos naturais. Então, a gente está aqui no Pó de Pedra, é um assunto sobre pedra, mas eu gosto de trazer um exemplo que todo mundo vai entender, né? Às vezes você vai numa casa que o piso parece de madeira. Aí, beleza, você passa o dia de sapato, beleza, vai dormir, põe o chinelo, e aí no meio da noite você precisa acordar para ir no banheiro. Levantou da cama, pisou no piso, você descobre que ele é frio. Ele não é madeira. Ele é um porcelanato que imita uma madeira. E aí aquilo causa uma confusão nos seus próprios sentidos. Porque todo mundo já esteve numa casa que o piso era de madeira, que ele pisava e o piso era confortável de pisar descalço. E aí o piso não é confortável de pisar descalço. E você imagine, se nós que somos mais velhos temos essa lembrança, imagina a confusão que é para uma criança que às vezes nunca teve a oportunidade de pisar num piso de madeira de verdade, sempre viveu num porcelanato que parecia madeira, e aí vai descobrir às vezes na vida adulta que a madeira não é fria. Aí, ó. Que a madeira é um elemento quente, né? Geralmente usado em casa de montanha para evitar gerar conforto, térmica. ela tem uma função térmica, né? E aí você vê isso refletido em várias situações, né? A situação, por exemplo, da pedra, dos exemplos para mim mais emblemáticos é a tal da bancada de porcelanato, que para mim é uma aberração total, haja vista que a porcelana ela é por si só uma casca fina, né? Via de regra, originalmente desenvolvida para utensílios da cozinha, né? Xícaras, pratos. E do banheiro, né? E do banheiro, nas louças. E aí, de repente, você vai tentar construir uma bancada inteira disso. Que pode trincar, que pode quebrar, que não tem resistência adequada, mas que num showroom, onde ninguém de fato usa a bancada, fica muito bonito. E aí, a gente faz... É o mesmo questionamento da porta. Para que você vai construir algo que teoricamente é só para ser visto e não ser vivido, não ser usado, que é um elemento feito para showroom e não para uma casa onde as pessoas de fato vivem dentro da residência, convivem na residência, usam as coisas para o seu dia a dia. E aí isso levanta para além do útil, que é um dos fatores mais importantes, né? Afinal de contas, se a bancada não serve para ser usada, ela só serve para ser vista na cozinha que você de fato precisa usar, um dos primeiros problemas está aí. Os primeiros problemas deveria
ser útil, ela deveria servir para seu propósito ao qual foi projetada. Imagina você quando você vai para questões muito mais subjetivas, como é o caso da autenticidade. Afinal de contas, quem gosta de conviver com pessoas falsas? Eu faço sempre essa comparação. Você gostaria de conviver com uma pessoa falsa? Uma pessoa que você sabe que você, na pressa do dia, acabou pegando uma roupa que não ficou legal em você e a pessoa vem fingir que a roupa tá legal. E você não tá se sentindo bem nela. E você sabe que aquele elogio não é sincero. Isso não é sadio do ponto de vista da nossa própria existência. Agora imagine você fazer a sua casa, construir o seu lar, edificar aonde você vai conviver com a sua família de elementos não autênticos, elementos que fingem ser algo que não são. Não adianta a gente fingir que isso não tem consequências para o nosso subconsciente. E aí eu citei o exemplo do piso que quer ser madeira, mas é frio, mas isso se reflete também nas rochas naturais. Você tem, às vezes, elementos na indústria que até parecem pedra, mas não são pedra. Mesmo os polidos, o reflexo dele é diferente, ele risca de um jeito que a pedra não riscaria. E por mais que o porcelanato que quer se passar por pedra tenha a vantagem de ser frio e igual a pedra, diferente da madeira, ele não é autêntico. Então você tem, às vezes, impressões de padrões que eles se repetem em todas as cerâmicas, né? Nos porcelanatos ou nas cerâmicas, mas que a gente sabe que a rocha natural, ela não é assim. Você fatia o bloco, cada chapa ela tem a sua própria característica. E na hora que você pagina isso vai trazer ali uma uniformidade não uniforme. Perfeito. Com elementos particulares de uma pedra com a outra que o porcelanato ou esses elementos que fingem ser algo que não são, não conseguem imprimir porque eles são todos cópias iguais. A uniformidade da pedra natural é justamente não ser uniforme. Essa é a uniformidade dela. Exato. E aí você tem outras problemáticas relacionadas a isso também no campo de durabilidade. Eu falei, por exemplo, da memória afetiva, né? Que todos nós temos, às vezes, a casa de um avô, de uma avó, que se lembram com um carinho especial e que tinham elementos que faziam aquele espaço ser um lar. E quando você vai, às vezes, para um elemento industrializado, como é um caso de uma cerâmica, ou de um porcelanato, ou outros elementos que tentam imitar as rochas naturais, a gente sabe que ele tem uma durabilidade infinitamente inferior a uma pedra. Então, por exemplo, uma casa que tem um piso de granito, aquela pedra vai durar 100, 200 anos. Você pode mandar a polícia ele estragar, você pode tentar limpar se ele tiver com uma mancha superficial e você pode aceitar o fato de que ele manchou e se lembrar com carinho da memória do porquê aquela mancha está lá. Eu brinco que nem toda mancha é ruim. Mancha ruim é na nossa cabeça, que fica achando que as coisas não envelhecem, achando que a gente vai viver novo para sempre. Verdade. Mas esses outros elementos artificiais, justamente por não serem elementos presentes de forma natural na natureza, eles têm uma meia-vida muito reduzida e uma durabilidade também reduzida. Então, por exemplo, por que às vezes a gente sente dificuldade de se lembrar com o mesmo carinho de uma casa que tinha, às vezes, um piso de uma cerâmica ou de um porcelanato? Via de regra, porque aquilo ali estragava em 5 anos, 10 anos talvez, e tinha que ser substituído, porque já estava todo riscado, estava quebrado. E, às vezes, você ia fazer uma obra na casa, tinha que substituir uma peça, e aí você não encontra mais, porque aquele material já não está mais em linha. E aí você tem que quebrar tudo, porque você não consegue repor só uma placa, diferente de um granito, que por mais que você quebre ele, você consegue chamar um bom marmorista, ele consegue ali fazer uma emenda, polir hoje de sim, novo. hoje tem recurso. Eu sei porque, por exemplo, para citar um exemplo aqui na minha casa. Na minha casa, eu mandei fazer tinha uma bancada de granito branco e Itaúnas que estava lá desde a década de 90. Só que eu comprei uma churrasqueira que ela era maior do que o espaço que tinha na bancada. Eu tinha que mandar aumentar a bancada. Eu fui em todas as marmorarias de Vila Velha, de Vitória, procurando uma chapa que fosse parecida com aquela que estava lá em casa.
Mandei um marmorista que eu achei que tinha uma chapa parecida ir lá em casa para ele cortar fora a saia da bancada. Retirou, fui nas marmorarias com a saia para achar a chapa que era mais parecida. Achei a chapa que era mais parecida. Mandei ele cortar, fazer a emenda, passar lá a massa de pedra, polir de novo. Ficou igualzinho. Eu sei que não é a mesma pedra. Mas quem nunca foi lá em casa acha que é a mesma pedra. E também, claro, a churrasqueira em cima ajuda a disfarçar, né? Porque é um elemento a mais. Imagina se isso fosse um porcelanato. Eu ia ter que trocar tudo. Verdade. Eu ia ter que quebrar e refazer. Cara, lá no meu escritório, eu tenho uma mesa de uma... Eu tinha comprado uma eu era vendedor da Marbras, eu comprei de um mármore Medusa, que ele é translúcido. Comprei a chapa 03, que eu tinha vontade de fazer um painel lá em casa. Acabou que eu não fiz o painel lá, que deixei sem o painel. Essa chapa ficou na marmoraria um tempo, aí montei o escritório, eu falei, cara, eu vou fazer um armário aqui. Aí fiz de aço mesmo, chamei o serralheiro, que ele fez aquelas bordas de aço, só que eu fiz diferente. Comprei uma chapa de ACM, essas que fazem os recortes, né? Orgânicos, né? Faz aqueles desenhos assim, na ACM mesmo. Não sei se é ACM, acho que é ACM. E colamos a chapinha leitosa lá, translúcida lá, esqueci o nome agora do material. A mente já tá falhando aqui já. E aí botei a iluminação e botei a chapa por cima. E aí o marmorista, ele deu um corte errado no lugar errado. Aí eu falei, cara, não vou perder essa pedra. Sabe o que eu fiz? Coloquei a pedra, mandei ele botar uma massa, ele botou. Coloquei a pedra na posição debaixo da televisão, ninguém nota, todo mundo chega, fica encantado. Agora eu sei dos defeitos, mas a pedra natural dá pra você fazer isso, né? Sim, tem toda essa versatilidade. Mas deixa eu te falar, Greg, você tá falando dos aspectos que tornam a obra autêntica. Você já parou pra pensar nisso na sua casa? Quero te chamar a reflexão, porque esse papo aqui é muito interessante. A gente estava no off aqui, fazendo o briefing aqui, o Greg chamou a atenção para esse fato, que os elementos de revestimento da obra, em especial, tem outros, né? Você tem paisagismo, você tem, né, todo arcabouço de coisas que tornam a sua obra original. Mas em especial as pedras de acabamento, que é o nosso assunto, pode ser madeira, pode ser qualquer outra coisa, mas a pedra em si, ela tem uma característica muito importante de imprimir uma originalidade nas casas. Aqui em Cachoeiro, Greg, ficou muito comum a gente fazer umas escadas em casas mais simples de um mármore que a gente chama de mármore chocolate, né? Que quem conhece, aí você digita mármore chocolate, você vai achar aí no Google aí. É um veio de uma pedra, ele não é a pedra maciça. Ele não tem uma rocha de mármore com chocolate. Ele é um movimento no meio de uma pedreira de mármore que ele dá esse efeito do chocolate ali. Ele fica com as veias ali. E toda vez que a gente entra numa casa que ela foi construída nos anos 80, nos anos 90, você vai encontrar, em especial, degraus de escada com esse mármore, né? E isso chama atenção porque você estava falando do aspecto da originalidade, da exclusividade, porque a gente rememora com muita precisão os tempos de infância. Quem é de Cachoeiro sabe do que eu estou falando. E essa característica você meio que vai se perdendo quando encontra o que vai ser da visão que daqui a 30 anos ou 50 anos os novos arquitetos ou os consumidores de arquitetura de 50 anos à frente, o que eles vão pegar de referência do que nós estamos fazendo hoje? É um exercício para a gente pensar, né, Greg? Sim. O que a gente está produzindo hoje que vai ser observado daqui a 50 anos? Você tem aquele cara lá, eu tava com o nome dele na mente aqui agora. O cara que fez a casa modernista que está lá até hoje. Como é que é? O pai do modernismo, você estuda em arquitetura lá. Esqueci o nome do sujeito. O arquiteto lá. A casa dele, feita em 70, se você olhar a casa dele hoje, ela vai continuar sendo uma casa atual. Há 50 anos depois, 20 mais 30, né? 50 anos depois, o pai lá, o cara que é considerado o pai da arquitetura moderna, a casa moderna dele, continua sendo moderna hoje. Os elementos que ele imprimiu lá estão postos nessa casa.
Como é que a gente vai se reportar à arquitetura dos anos 20 do século 21? Perfeito. Isso que eu acho que é mais importante, assim. Eu acredito assim, quando a gente pensa na nossa arquitetura do nosso tempo, o elemento mais importante que eu vejo é esse da autenticidade. A gente começou a conversa falando... Le Corbusier. Le Corbusier, isso. A gente começou a conversa falando justamente disso, né? Da necessidade do arquiteto ele fazer refletir na sua obra a sua visão de mundo, porque, querendo ou não, é isso que as pessoas buscam. Elas buscam encontrar no profissional empatia e encontrar no profissional refletido no trabalho dele também a sua própria visão de mundo. E por isso a necessidade de ser autêntico no seu trabalho. Porque a autenticidade é o que garante a sobrevida no longo prazo da edificação e das características originais da edificação. A gente, na arquitetura, tem um elemento muito presente do patrimônio histórico, a preservação do patrimônio histórico. E a gente tem vários elementos, por exemplo, aqui na região a gente tem Muqui, que é um dos ícones, dos sítios históricos mais importantes do nosso estado. E aí eu sempre faço esse comparativo. Ninguém pede para preservar o que foi produzido e não é original. Você pode reparar, você tem uma casa histórica, mas que o piso não é original, então você pode tirar fora. Você não precisa preservar ele. Ah, mas a fachada é original. Então a fachada original a gente tem que preservar. Excelente. E aí é a mesma coisa para o trabalho que é produzido hoje. O trabalho que é produzido hoje, em algum momento, vai se tornar histórico. E aí esse é o principal questionamento que a gente tem que fazer. O que nós estamos produzindo é autêntico o suficiente para que daqui a 100, 200 anos as pessoas queiram preservar o trabalho que nós fizemos? Excelente, cara. Muito bom. E esse é o ponto. Exato. E assim, para ser autêntico, ele precisa ter elementos que se encontram só naquele local. É lógico que a gente tem um universo limitado de opções, de tudo. A porta é sempre uma porta, a janela é sempre uma janela. Ela pode ser de madeira, ela pode ser de alumínio, ela pode ser de PVC, mas você não tem infinitas possibilidades. Você não pode fazer uma porta de água, eu costumo brincar. Mas é a forma como você combina esses elementos que traz autenticidade. E aí você precisa se cercar daqueles elementos que eles já têm de forma natural algum tipo de variação, para você evitar que você tenha aquele espaço que ele é pasteurizado e facilmente replicável. E nos elementos naturais, tais como é a pedra, você encontra esse tipo de coisa. O mesmo piso de granito, para citar um granito que todo mundo conhece, branco siena, que você coloca num imóvel comercial, a chapa nunca vai ser a mesma que você vai usar dentro de uma casa, por exemplo. O acabamento pode ser diferente, a paginação do piso pode ser diferente, o tamanho da paginação do piso pode ser diferente. E esses são os elementos que trazem essa personalização e essa autenticidade que vai fazer aquele móvel único. Quando você vai para um elemento, principalmente um elemento 100% industrializado, produzido na indústria, a indústria tem que ter escala. Então ela não vai produzir para você um piso diferente do que ela já produz, só para sua casa. Coisa que, por exemplo, você pode chegar na Ramoria e falar, não, eu quero que você corte esse piso daqui num formato exclusivo para mim. Ah, mas vai ficar mais cara a mão de obra? Quantas casas você vai fazer na sua vida? Quantas vezes você vai construir uma casa e vai ter que mudar o piso da casa que você mora? Não vale o investimento de escolher um bom profissional que vai saber trazer essa exclusividade para você. E aí eu costumo brincar, a gente falou de elementos de alto padrão, casas de alto padrão, imóveis de alto padrão. O alto padrão, ele está diretamente relacionado à personalização, certo? Você pode escolher um elemento que o custo do metro quadrado do material seja barato e transformar ele num elemento personalizado através do acabamento, através do formato, através de como você usa aquele elemento. E isso não necessariamente vai fazer o preço do seu piso ficar mais caro do que outras opções, como, por exemplo, o caso do porcelanato. Tem porcelanatos que são caríssimos. E pedras naturais que, por vezes, quando bem escolhidas, são até mais baratas, mais duráveis e vão trazer para você
essa autenticidade e essa personalização que nenhum porcelanato vai conseguir fazer. Mas para isso você tem que escolher um bom profissional, um arquiteto que tem conhecimento de causa, que sabe trabalhar com esses materiais e que vai entender o seu desejo de fazer daquele imóvel um lar para a sua família e que reflete a visão de mundo que a sua família tem. Não, muito bem. Eu acho que a gente tocou em pontos relevantes aqui. É importante a gente ter esses espaços, né, para a gente exercitar esse pensamento, porque a gente é tão sugado para o lugar comum, né, para a gente projetar. Não, temos que fazer tantos projetos por período, e X, Y, Z. A gente tem os nossos parâmetros de produtividade. O capitalismo nos consome, né? E eu percebo que você, arquiteto que está assistindo esse programa, acredito que esse programa vai ser muito bem explorado, muito bem articulado. Esse programa atinja você e o seu coração, né? E exercite. Eu acho assim, o que me incomoda, cara, é a gente estar se acostumando com uma sociedade pouco criativa, uma sociedade que tem medo de inovar, que se acomoda no lugar comum, né? E essa pasteurização, essa plastificação que a gente está vivenciando, né? Que isso virou uma febre, né? A gente atende o mercado do Canadá, né? Eu e minha esposa. E a gente viu um processo lá que a gente chamou de plastificação. Eu fiquei hospedado em 3 hotéis diferentes enquanto estive lá. Lá em Mississauga, depois nós fomos lá em Niagara Falls e outros. Aí fiquei em 3 hotéis. Os 3 estavam com quartzo estelar na bancada, né? Os 3 hotéis que eu fiquei estavam com quartzo estelar na bancada. E isso virou uma febre. O consumo da pedra natural diminuiu. Só que isso começou a cansar. E a gente... Você chegou a pegar prancheta lá na época de escola? Na faculdade, na faculdade, sim. Então, a gente foi uma das últimas gerações que praticou, né, assim, de maneira constante ali, na prancheta, né? E eu me lembro, cara, que quando a gente ia comprar nos anos 90, uma borracha, aquela borracha da Stanley, né? O pessoal conhece a Stanley copo, né? E a Stanley para mim é borracha de desenho. Você ia comprava a borracha da Stanley, ela vinha, aquela borracha branquinha assim, né? Ela vinha com uma capinha verde, uma verde exército, sim, verde militar. Ela vinha recoberta por uma capinha plástica que ela rodava, né? E aquela capinha plástica, ela era toda feita em alto relevo, né? A propaganda lá da fábrica e mais uns detalhes anti-gripante, né? E você usava aquilo para apagar os desenhos. E aí, de repente, a gente vem para agora, né? Ao invés da borrachinha estar mais incrementada, ela está mais simplificada. Você já não tem mais o alto relevo, a qualidade da borracha diminuiu, ela consome bem mais e entrega bem menos, e você vê um produto empobrecendo em qualidade. Você entende onde eu quero chegar? Claro. Os ventiladores, você tinha aqueles botões robustos, aqueles com a travinha, todo elaborado, uma caixa, né, uns detalhes cravados. Hoje você tem um plástico que você compra, aqueles negócios são praticamente descartáveis. E aí, chamando a atenção para a realidade, trazendo isso para a arquitetura, eu vejo assim, muitos arquitetos, e quando eu estou fazendo isso, cara, eu não estou generalizando, pelo amor de Deus, tem tantos arquitetos bons, e você provavelmente está ouvindo, é um desses. Mas, em geral, a arquitetura vai absorvendo certos profissionais que às vezes têm preguiça de pensar, de inovar, né, de fazer um jardim. Jardim consome tempo. O cara, não quero jardim, não. Isso aqui, eu não quero fazer como é que a gente chama, gente? Um lugar que tem o sol, o solário, não... Jardim de inverno. Jardim de inverno. Eu não quero fazer um lugar que entra sol aqui.
porque a gente vai se acostumando com coisas mais óbvias, mais cleans, e você vai se justificando isso porque é clean, porque não sei o quê. E às vezes a gente vai se permitindo, é verdade, não vou fazer isso não, isso aqui, cara, ninguém quer isso, ninguém usa mais isso, ninguém. Então a gente vai perdendo a capacidade de criar coisas novas, coisas identitárias, coisas que conectam pessoas, espaços de descanso, espaços de estudo, biblioteca. O pessoal está com preguiça de fazer biblioteca dentro de casa. É tão bom de estar perdendo o hábito da leitura. Isso vai trazendo a gente para um lugar muito pobre de ideias. Sim. A gente, principalmente o arquiteto e urbanista, ele é responsável por desenvolver elementos que são muito caros e que tem que durar muitos anos, né? Quando você citou o exemplo da borracha, você pode até tentar compreender. A indústria tem que abaixar custos, Sim, tem que produzir mais borrachas e tem que vender mais barato porque concorre, sei lá, com mercados como o da China, que, né, produzem numa escala infinitamente maior, e aí eles abaixam o custo. Tudo bem. É um produto de, né, baixa durabilidade, que você vai gastar, depois você vai comprar outra. A meia-vida dele é curta, né? Você raramente vai durar um ano inteiro com a mesma borracha se você usa escrever bastante ou desenhar bastante. Mas quando a gente fala de um imóvel, uma construção, né, a gente está falando de centenas de milhares de reais, se não milhões de reais. A gente está falando de algo que tem que durar aí no mínimo 50 anos, inclusive por norma, né? Norma de desempenho exige 50 anos de garantia para a estrutura de qualquer imóvel. Então, a gente está falando de algo que exige do profissional muito mais cuidado ao elaborar, ao conceber, ao construir. E nesse sentido é que a gente precisa de ter, a gente tem, como a gente pautou, né, o advento de inteligência artificial, o acesso à informação, que hoje é muito mais facilitado, a poucos cliques ou toques no celular você tem acesso a quase qualquer informação. Mas a gente também não pode ter preguiça de ir atrás da informação. Exato. De estudar a informação, porque ela está lá disponível. E aí, de fato, se você não quer nem estudar, você eventualmente vai ser substituído pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial está o tempo inteiro aprendendo. O machine learning, o objetivo dele é você dar informação e ele aprende com ela. Então a gente, para manter a nossa relevância, para que a inteligência artificial se torne uma ferramenta ao nosso serviço e não alguém que vai competir conosco, nós temos que estar à frente, nós temos que estar estudando, nós temos que adotar esses elementos tecnológicos que vieram e foram concebidos para facilitar o nosso dia a dia, para sermos melhores no nosso trabalho, para sermos mais assertivos, para entregarmos mais qualidade para os nossos clientes e para a sociedade de maneira geral, porque é assim que a gente vai fazer diferença. E é assim que a gente vai recuperar para as futuras gerações o que às vezes nós, que somos mais velhos, temos essa sensação, né? De que está se perdendo essas identidades e tudo está ficando muito pasteurizado. Isso na nossa vida pessoal, mas também nos nossos relacionamentos interpessoais. Às vezes você vai num grupo de amigos que costumavam ter cada um uma opinião diferente sobre os mais diversos assuntos e hoje ninguém quer falar mais nada porque tem medo de causar polêmica, tem medo de, se desentender de se com alguém. Posicionar. E normalmente é assim que você constrói uma sociedade com uma consciência mais afinada, mais desenvolvida. É através do debate de ideias, é através da troca, através de entender que às vezes você está errado e o outro está certo, ou mostrar para o outro que ele está errado e você está certo. E é assim que a gente avança enquanto sociedade. Se a gente para com isso, se a gente deixa de fazer isso, a gente fica estagnado e aí a gente deixa de ser humano na sua principal essência e se torna só uma força de trabalho. Algo para fazer coisas para gerar mercado, que não é. O ser humano ele não é uma máquina de produzir. Ele também produz, mas ele é muito mais do que isso. Não, muito bem. Agora, Greg, vamos virar a página aqui. Vamos falar de uma coisa assim... boa, mas ao mesmo tempo de boa, polêmica, mas necessária, né? A gente falou de inteligência artificial, todo mundo sabe o que é isso, tem ninguém ali a isso. Mas a gente, antes da inteligência artificial, a gente começou um processo que tem afetado a arquitetura, né? Que é o processo da internet das coisas, né? As casas automatizadas, ainda de uma popularidade ainda tímida, mas de uma
uma presença de mercado cada vez mais aumentando aí, né? A mente tá lesa aqui, galera. Vão perdoando aí, que às vezes falta a palavra aqui. Bom, você acredita que a internet das coisas vai ganhar projeção na arquitetura? A coisa vai migrar para isso mesmo? A porta que abre sozinha, né? Os espaços, inclusive no futuro, para receber drone de entrega, né? Os iFoods da vida, daqui a pouco estão entregando em drones. Eles vão botar plataformas para pousar drone de entrega de comida e outros itens. É luz que apaga, é TV, né? Troço que levanta, que sai, que movimenta ao comando de uma voz ou de uma bate-palma ou do celular. Como é que você enxerga isso na arquitetura? Eu acredito que sim. Eu vejo que todo o desenvolvimento tecnológico que vem para facilitar o dia a dia nosso, ele eventualmente vai ser absorvido pelas tecnologias vinculadas à área da construção civil e para entregar essas facilidades para as pessoas. A indústria da construção civil, historicamente, ela é uma indústria que ela se desenvolve tecnologicamente como todas as indústrias, mas que ela tem um tempo de maturação muito superior, por exemplo, a uma empresa de TI, né, onde as coisas mudam com uma frequência muito grande. Isso se dá por necessidade de formação de mão de obra. Para poder se mudar um processo, tem que formar toda uma mão de obra, que não se forma da noite para o dia. Dos valores envolvidos, então naturalmente é um setor um pouco mais conservador, dado os níveis de investimentos necessários, mas que é um setor que ele está antenado a esses avanços tecnológicos para trazer para a construção civil esses facilities para que as pessoas vejam um diferencial de mercado. Então, por exemplo, às vezes, quando a gente fala disso, né, da internet das coisas, pode parecer um pouco mais distante quando a gente pensa em imóveis prontos, onde você tem que fazer uma adaptação. Mas quando a gente vai para o mercado de novos, onde está sendo construído do zero, as construtoras estão todas atentas a isso, tentando abrigar essas tecnologias nos seus produtos para se diferenciarem no mercado e entregarem mais qualidade. Você tem feito isso? Você tem feito isso? Sim, nos seus projetos? Nos nossos projetos, todos os mais diversos tipos de tecnologia, eles são abrigados, mesmo quando a construtora, por questões de custo, não quer, às vezes, entregar a ponta, a gente já deixa previsto nos nossos projetos toda a infraestrutura necessária. Que vai chegar, né? Para que a pessoa depois instale a tecnologia que ela deseja na sua casa. Uma coisa que está vindo forte aí é inteligência artificial para elevador, né? Aquele uso inteligente do elevador, né? Para parar não dar certo, etc. Para não ficar aquele monte de elevador que sobe e desce, sobe e desce. Tem muita coisa chegando aí e muitas ferramentas, né? Especialmente na parte audiovisual e de controle, de segurança, né? Agora, o Greg, vamos falar um pouquinho de você, dos seus projetos aí. Vamos falar um pouquinho do seu portfólio, né? Me diz uma coisa, cara. O que você tem projetado, né? Como é que é a característica do seu escritório? O que você gosta de pegar? Quais tipos de projetos que você... a gente sabe que alguns arquitetos vão fazendo uma fama em determinados tipos de construção. Como é que é o perfil do que você tem projetado lá? Fala para nós. Lá no escritório, a gente é muito conhecido pelo desenvolvimento de projetos para o mercado imobiliário. Eu costumo brincar assim, como eu atendo o mercado imobiliário, eu não posso falar do que está sendo desenvolvido antes do lançamento, porque senão, né, estraga a surpresa. Uma questão de estratégia. Mas a gente foi responsável, por exemplo, dentre outros projetos, por lançar o prédio mais alto de Vitória, que é o Una Residência, na Beira-Mar. Ah, é? Vai Sim. ficar onde? Fica ali na Avenida Beira-Mar, do lado do antigo prédio do INSS. É um edifício que a gente tem muito na Enseada? orgulho. Não, na Avenida Beira-Mar, ali em Monte Belo, em Vitória. Avenida Beira-Mar. Sim. Desculpa. Sim. É um projeto que a gente tem muito orgulho de ter desenvolvido. É residencial? É um projeto residencial. Você acha que aquela região ali da Beira-Mar vai ganhar vida de novo? Acho que a partir desse projeto, né? Legal, cara. É por isso que a gente tem muito orgulho de ter desenvolvido esse trabalho. Nós fomos a primeira empresa de arquitetura a levar para uma incorporadora a possibilidade de desenvolver um produto ali numa região que não era tida como uma região tipicamente residencial. E temos muito orgulho de ter desenvolvido esse trabalho porque nós acreditamos que a partir do Una Residência nós vamos conseguir criar um novo vetor de desenvolvimento urbano
indo em direção ao centro de Vitória, que é um espaço que por muitos anos esteve abandonado pelo poder público, relegado, inclusive, e que, apesar dos esforços do poder público com a obra da reforma do mercado da Capixaba e outras ações no centro, sem a presença e investimento do setor privado, ele não vai receber a atenção e o reconhecimento urbano que aquele bairro fiquei precisa. muito feliz de saber. Assim, eu tenho ido pouco a Vitória. Eu morei 10 anos lá, trabalhei na prefeitura de Vitória 4 anos. Eu passava ali todos os dias. Eu tenho um carinho muito grande, apesar de além de ser na nossa capital, é um lugar que eu trabalhei, vivi, morei. Então, a Vitória é uma cidade encantadora, uma cidade charmosa, uma cidade que tem todos os atributos para ser a melhor do Brasil, né? E aquela região da Beira-Mar, para quem não conhece Vitória, é o seguinte: ali você pega do centro até a Enseada, você tem ali Bento Ferreira, né? Você tem o outro bairro do lado ali que fugiu o nome, aquela entrada que vai sair em Jucutuquara, e essa área ali são de imóveis antigos. Ali tinha uma atividade industrial que não tem mais, né? Umas coisas assim, umas instituições, que, né, a escola salesiana ficava por ali e tal. Mas isso foi ficando abandonado durante muito tempo, né? O grande vedete dali, para chamar atenção para essa região, era quando ali no Forte ali aconteceu algumas vezes a Casa Cor, né? Isso. Alguns eventos de arquitetura. Mas depois disso acabou, que o pessoal não faz mais nada. E eu fico feliz de saber, que legal. Sim. Isso vai lançar quando? Não, já está lançado, já é? vendeu quase tudo, está na metade da superestrutura já. Que legal. E esse é um projeto que a gente tem muito orgulho, justamente por acreditar que através da arquitetura a gente pode levar a iniciativa privada a outros bairros e levar desenvolvimento para a cidade, aonde por vezes só o setor público não seria suficiente para recuperar espaço. Outro trabalho que a gente tem também lançado já em obras, que traz muito orgulho para o nosso escritório, é o Vanguard Residence. É um prédio que fica em Jardim Camburi, mas que ele foi projetado com o que há de mais alta tecnologia construtiva. Então, você falou da tecnologia das coisas, é um prédio que ele já vai ser entregue com isso, não é nem só a infraestrutura. É um prédio que, por exemplo, usa na vedação dele soluções termoacústicas avançadíssimas, usadas na Alemanha, que a gente está trazendo. Então, é um empreendimento muito bacana que a gente tem muito orgulho de ter projetado. Então, assim, via de regra, as pessoas reconhecem o nosso escritório como sendo um escritório que desenvolve projetos da área do mercado imobiliário. Mas um dos setores que a gente tem mais atuado hoje é o setor de retrofit. É um trabalho que a gente tem desenvolvido com diversos condomínios que precisam, às vezes, se renovar, se modernizar. E aí a gente faz um trabalho para fazer essa modernização com o que há de mais recente em termos tecnológicos, mas respeitando a história e a personalidade daquele prédio, daquele edifício, daquele imóvel. E isso traz valorização, desenvolvimento e, claro, resolve às vezes os problemas que as pessoas têm de infiltração, de esquadria que não funciona. Então é um outro trabalho que a gente tem desenvolvido muitos prédios hoje que você passa e fala, pô, ainda mais você que não está às vezes muito tempo sem ir para Vitória. Pô, eu lembro desse prédio de um outro jeito, via de regra, ele é um retrofit. E a gente tem desenvolvido muitos no mercado. De modernização de fachadas e aparelhos internos também. Atualização, acessibilidade, tudo. O retrofit ele vai muito além da estética, da casca do prédio. Não, muito bem. E tem mais alguma coisa de destaque aí? Como é que a gente viu um processo de horizontalização dos condomínios? Tá firme lá? Tem feito alguns? Temos. O que acontece? A gente percebeu que, principalmente depois da pandemia, as pessoas acabaram ficando muito tempo restritas e perceberam que um imóvel de 2 quartos com 50 metros quadrados é pequeno. Perfeito. Porque a gente ficava muito tempo fora de casa. E aí teve que todo mundo ficar 1 ano ou mais preso dentro de casa e descobriu que o espaço não estava dando. Todo mundo quer morar em casa agora, né? Todo mundo aconteceu esse movimento pós-pandemia, que as pessoas perceberam essa necessidade do contato, às vezes, com a natureza, com a presença do quintal. E isso, muito por conta de um problema nosso de segurança, que não é específico de Vitória, Cachoeiro, mas é do Brasil como um todo,
tem ensejado esse desenvolvimento dos condomínios fechados. Que, enquanto urbanista, eu tenho críticas a fazer, porque, querendo ou não, você cria meio que um feudo dentro da cidade, né? Uma realidade que não condiz necessariamente com o entorno urbano, mas que surgem como uma solução para o problema de segurança, que não é um problema que o urbanista consegue resolver só com um desenho urbano, né? Que é um problema muito mais estrutural, social, econômico, né? Que envolve uma série de vertentes que eu costumo brincar que o arquiteto ele tem um papel fundamental na solução de muitos problemas que o nosso país tem. Mas também não adianta a gente achar que a gente vai resolver tudo só com arquitetura e urbanismo. A gente tem que trabalhar em conjunto com todos os outros setores para a gente poder se desenvolver enquanto nação. Não, muito bem. Você tem críticas a isso, a coisa do pessoal morar em casa? Não em casa. Eu tenho críticas à figura do condomínio fechado, aquele murado tá. que a gente, né, cria meio que um feudo dentro da cidade. Da casa não, pelo amor de Deus. A não, casa sempre minha mente foi... bugou aqui. Cara, tem hora que buga. A casa não. A casa sempre foi o maior símbolo da o pessoal tá com medo de projetar bairro, familiar. Né, cara? Bairro, exato. O pessoal tá com medo. Projeta esse trem aí, rapaz. Vambora, ô incorporador. Vamos acordar pra vida. O pessoal quer morar em casa, rapaz. Vamos inovar. Sim, a gente tem, assim... E querendo ou não, a cidade aberta, né, fora do condomínio fechado, ela é muito mais viva e pulsante do que dentro de condomínio fechado. É verdade. Você tem Eu não comércio... gosto não, velho. Chega lá, o cara... Você é CPF, você vai na casa de quem? Você quer te lascar, rapaz? Por isso que eu moro em casa, bicho. Na minha casa é um sobradinho, mas é uma casa. Eu não gosto desse negócio, não. Vai ficar lendo regra lá, não sei o que lá. E o cara encheu um apartamento lá em Guarapari e não sei o que. E o proprietário bota cachorro molhado aqui no Caatinga. Aí tem que ficar no grupo de zap, não sei o que. O outro jogando guimba de cigarro. É um pandemônio do caramba. Sabia disso não. Ô Greg, cara, temos papo pra mais de metro aqui e eu espero de maneira muito decidida que essa seja apenas a primeira vez que você tá vindo aqui. A gente vai ter mais encontros. Ô Saulinho, tá fácil de achar a caixa aí do Romário Rosa aí? Tá fácil? Pra pegar uma lembrancinha aí? Tá aí? Tem uma aí, né? Vou presentear o meu amigo aqui. Obrigado. O Greg, a gente já vai pro encerramento e vamos marcar outras vindas suas aqui. Vamos falar um pouquinho pra gente ir pros finalmente aqui do trabalho lá no CAL, né? Como é que você tá? Você tá na vice-presidência, tem uma chapa que ganhou aí recentemente, né? Foi ano passado, né? Não, já tem um pouquinho já mais tem de mais tempo. Mas enfim, vocês estão operacionalizando uma gestão lá do CAL. O que você tem para dizer para o arquiteto que provavelmente está assistindo a gente agora? Conta um pouquinho para nós aí. Sim, nós no Conselho de Arquitetura, nós representamos a categoria, né? Vamos nos lembrar que os arquitetos faziam antes parte do sistema Confiacrea e a gente não tinha a nossa própria voz. Nossa voz ela era diluída em meio a agrônomos e uma série de engenheiros, né, dos mais diversas áreas. E a gente saiu do CREA para a gente poder ter a nossa própria voz, ter o nosso próprio espaço. E desde 2011, o Conselho de Arquitetura tem lá as suas eleições para poder eleger os seus representantes e fazer representar a categoria perante a sociedade. Atualmente, hoje eu estou na gestão com outros, além de mim, mais 21 conselheiros. E nós temos também nossos 2 conselheiros federais que representam a gente em Brasília. E a gente desenvolve uma série de ações na nossa gestão. A gente está buscando fazer a gente precisou, no início da gestão, fazer uma organização da casa. Tinha uma série de situações administrativas e financeiras que precisaram ser resolvidas, que vinham de outras gestões e que não estavam adequadas para esse momento do nosso conselho. E depois disso a gente já entrou nas nossas ações mais para a sociedade, para a categoria. Hoje nós temos uma série de selos do nosso conselho. A gente tem, por exemplo, o Qualifica Mais, que é um selo para a gente trazer mais qualificação para a categoria.
através de curso, formação continuada. A gente tem também um programa de benefícios para a categoria, que está sendo desenvolvido, entregando, dentre outras conquistas. A gente conseguiu recentemente uma parceria com o sistema do SESI e Senai. Então, toda a categoria agora tem acesso a descontos exclusivos nessas áreas, além de outras ações que a gente tem desenvolvido. A gente está com um projeto muito bacana na área de ATIS, do Territórios em Foco, que está sendo desenvolvido no município de Piúma. São 20 profissionais que receberam formação e que vão gerar aí 100 laudos de vistoria para um território, para a população de um território. E nós vamos ter, a partir do ano que vem também, um projeto específico para a área de patrimônio histórico, né, voltado para o patrimônio histórico capixaba. Legal isso aí, hein? E temos também outras situações. Estamos desenvolvendo um projeto de interiorização do estado. O pessoal aqui de Cachoeiro e a cobrança do interior é justamente essa. A gente sempre teve uma situação do conselho ficar muito em Vitória, na Grande Vitória, distante dos arquitetos do interior. Então a nossa gestão está querendo mudar isso. Nós também estamos com um projeto para o ano que vem para abrir câmaras temáticas. Então a gente vai poder abrir câmaras temáticas para discutir os mais diferentes áreas de atuação de arquitetura e para abrir as portas do conselho para os arquitetos e urbanistas, para eles participarem. Tem muitos arquitetos que veem o conselho como um ente meramente burocrático, como um ente que só serve para cobrar RT e anuidade. E eu sempre reforço isso. O Conselho de Arquitetura é feito por nós arquitetos. A gente saiu do CREA para a gente ter a nossa voz. Então, se porventura você tem algum tipo de insatisfação com o Conselho, vá ao Conselho, procure saber quem são os colegas arquitetos que te representam no Conselho. Procure esses colegas, vá ao Conselho e participe dele. O Conselho precisa de nós, ele é feito por nós e ele precisa de nós. E por isso que a nossa gestão está tão engajada em aproximar o Conselho dos profissionais, para a gente desmistificar essa ideia de que o Conselho é um ente meramente burocrático. Não, o Conselho ele é feito para os arquitetos, pelos arquitetos. A gente tem nossos papéis a cumprir, né, como a defesa da sociedade, a fiscalização da atuação profissional, mas o conselho está aberto, de portas abertas para a categoria, para que a gente vá, para que os arquitetos vão ao conselho, proponham suas ideias, tragam projetos para a gente. A nossa gestão é uma gestão muito horizontal, participativa. Nós queremos democratizar as ações do conselho e construir de forma coletiva com toda a categoria. Nós não somos uma gestão que está fechada em si e que está lá para tocar projetos sem debate público, mas para isso a gente precisa do engajamento da categoria. Por isso eu deixo esse convite a todos os arquitetos e urbanistas capixabas que estiverem assistindo ao podcast. Procurem saber quem são seus representantes. Me procurem, tragam para mim, quais são as suas demandas, que o Conselho está de portas abertas para acatar e para fazer acontecer. Nós saímos do CREA para ter nossa voz. Use ela, use o Conselho para atender aquilo que você precisa no seu dia a dia, na sua atuação profissional. Excelente. E eu quero incrementar essa fala sua, Greg, dizendo o seguinte: eu não sou arquiteto, né? Apesar de ter uma atuação profissional totalmente ligado à arquitetura, né? Sou técnico de edificações por formação, fui professor e coordenador do curso técnico de edificações, e aqui na São Camilo é um fato que me orgulha muito, né? Durante 4 anos, talvez se não tivesse sido aquele curso lá, não por causa de mim, mas professor João, Patrícia, toda uma equipe, ninguém faz nada sozinho, mas tem o meu dedinho lá, tem a minha contribuição. Talvez, se a gente não tivesse aberto aquele curso naquela época, a gente estaria com falta de profissionais na região aqui, ainda maior do que aqui já tem. A gente teve 4 turmas e depois encerramos. Me orgulha muito ter ex-alunos meus de técnicos, né, que fizeram depois arquitetura, hoje são arquitetos. Tem 2, entrevistei 2 aqui, a Milena, que está fazendo obras de grandes aportes logísticos, ela está participando, executando essa obra, e o Dudu, que montou um estúdio, montou um escritório, e ele está sendo as grandes vedetes aí na construção de efêmeros, né, para projetos e design de produto também. Eles estão desenvolvendo cadeiras voltadas para a pedra e tal.
E eu quero dizer para você, na qualidade de vice-presidente do CAL, Greg, primeiro, eu agradecer profundamente você ter aceitado o convite de estar aqui, tirado um sábado para estar aqui com a gente. Pô, isso é um privilégio para nós, cara. Denota para nós assim, um carinho muito grande, um respeito pelo trabalho que a gente está construindo. Ele ainda é pequenininho, mas está em expansão, está crescendo, está ganhando relevância. Mas eu quero dizer para vocês que a nossa proposta aqui é justamente criar um espaço propício, oportuno, adequado, dentro das expectativas dos arquitetos, você que é de todo o Espírito Santo, para promover a arquitetura, para dar voz à arquitetura. Eu posso estar enganado, porque a gente não tem todos os elementos, mas eu acho, até onde a gente pesquisou, que esse é o único programa em formato podcast dedicado à arquitetura do Estado do Espírito Santo. O único. E eu gostaria que vocês tivessem um carinho por esse fato, porque quando ninguém estava aí dando voz para a arquitetura, para a gente divulgar projetos, para a gente divulgar negócios, para a gente divulgar o nome do arquiteto, a gente se dispôs a fazer esse trabalho. Eu tenho conversado no off, projetos, não posso revelar, mas a gente está aqui fazendo uma proposta bem atrativa, bem possível da gente consolidar algum tipo de parceria com o CAL, no intuito de ainda mais sermos veículo, Pod Pedra, Arquitetura, Arquitetos do Brasil, sermos veículo de grandes temáticas para a arquitetura aqui. Eu acredito na reinvenção dos arquitetos, quanto instituição, quanto entes do processo civilizatório e de desenvolvimento da sociedade. Eu acredito no arquiteto como porta-voz da novidade, de novos projetos. Sabe, Greg, no sábado nós fomos lá, né, Saulinho, olhar o nosso stand lá, e me deu um orgulho muito grande de fazer parte disso tudo, sabe, cara? De ver tantos arquitetos lá, sabe, dedicados, projetando formas e designers e sabe, todo mundo, para fazer um stand daquele lá, várias empresas investiram o valor de uma casa. 500 pau, 700 pau, 800 pau, fizeram lá porque acreditam no mercado, acreditam no trabalho da arquitetura. Eles estão contratando e pagando a arquitetura. Se você entrar aqui no nosso canal aqui, se você for no nosso Instagram, por exemplo, temos vários recortes. A gente entrevistou alguns arquitetos lá, né? Batemos um papo com alguns arquitetos, empresários da pedra, e a gente está muito entusiasmado, cara, com aquilo que a arquitetura nossa pode entregar. Nós temos arquitetos aqui, Greg, do seu conselho, a Manu Perim, por exemplo, que a partir de Cachoeira ela está fazendo projetos para o Brasil inteiro, se especializou em arquitetura praiana, ela virou referência, os demandantes estão procurando ela para fazer projetos de pousadas. Ela se especializou nisso, foi buscar aí ferramentas, ela tem mostrado aqui vários elementos aqui. Até em Angola ela tem feito obras nesse sentido. Então, eu acho que a gente pode usar essa ferramenta aqui, essa estrutura, né, para potencializarmos o trabalho do arquiteto capixaba brasileiro. A gente quer receber aqui arquitetos de renome nacional para prestigiar você, amigo arquiteto, para trazer referências para você aqui e que a gente possa, quem sabe aí, ser parceiro do CAL para coisas boas. Esse é o meu desejo, o propósito da mim, do Serginho, da nossa equipe aqui, para que a arquitetura renasça, reviva, continue florescendo, né, para bons negócios e bons momentos. Obrigado, Bruno. Conte com o Conselho de Arquitetura. A gente está de portas abertas para essas parcerias. E o nosso ensejo da gestão é justamente aproximar o Conselho da ponta, trazer ele para que ele não fique tão deslocado, tão desconectado da realidade do arquiteto e urbanista que trabalha lá para sustentar a sua família, para ganhar o seu dinheiro, né, para melhorar de vida. A gente, por exemplo, antes da nossa gestão, não existia um edital permanente para fazer esse tipo de parceria. Anteriormente isso era feito de forma informal ou eram troço de boca? Eram dado prioridade para A ou B porque conheciam um conselheiro, conheciam alguém lá de dentro. Então a gente está democratizando o acesso do conselho. Fizemos uma série de editais para fazer parcerias, para fazer
apoio institucional, nem isso tinha. Antes você procurava o Cal para fazer um apoio institucional para um podcast, ou para um evento, ou para uma ação que você queria desenvolver junto a arquitetos. Não tinha, você não tinha como fazer. Você ia ter que achar algum conselheiro ou alguém lá de dentro que pudesse, sabe, levar isso lá para o pleno para ver se isso ia ser permitido. Agora a gente normatizou todas essas situações, tudo dentro do maior rigor que uma entidade pública exige para cumprir com todas as suas obrigações, mas democratizando o acesso ao conselho, porque o Conselho de Arquitetura e Urbanismo é dos arquitetos e está aqui para promover a arquitetura e urbanismo. Não, e como você está dizendo aí, não tinha, quem saía perdendo os arquitetos, que às vezes perdiam uma vitrine como essa, perdia uma parceria mais relevante em outros aspectos. Então, assim, parabéns, cara, parabéns por essa iniciativa, por esse ímpeto, por esse desejo de organizar o coletivo, né? Todo mundo procurando o seu individual, mas tem sempre gente pensando no coletivo. E para mim é uma grata boa nova te trazer aqui, a poder que você bote os olhos aqui em tudo que nós estamos fazendo. E vou te dar um presentinho. São quantos membros lá na sua equipe, cara? Será que eu tenho para todo mundo aqui? No escritório? Aonde você quiser. Porque no conselho, como eu falei, Não, né? no escritório. O conselho é muita gente, mas no escritório... Tem 4 aqui. Se você tiver 4, tá bom. Tá bom, depois eu pego mais. Aí eu vou receber isso aqui como Greg, arquiteto e É urbanismo, isso mesmo, tá? pô, é isso aí. É isso aí. O conselho agradece o convite, a parceria, mas é que, como conselheiro, a gente não pode receber de forma individual. Não, claro. Mas isso aí não é nem presente, isso é um caderno de anotação. Demais, eu vou levar lá pro... Você conhece meu pai, que é arquiteto, minha mãe que também é arquiteta, eu vou levar lá pra eles, que eles vão ficar muito gratos. É uma cadernetinha de lembrança. E esse aqui é um presente para o Greg, né? Obrigado. Não para o vice-presidente, isso é para o Greg. Isso aqui... eu quero que você receba com carinho. É uma obra de arte feita pelo Romário Rosa. Já tinha ouvido falar no Romário Rosa? Romário Rosa é um artesão, perdão, não arquiteto. Ele é um artesão que desenvolve obras de arte aí com as próprias mãos aí, com o maquinário de pedra. Então isso aqui é para você escolher um lugar que você acha que mereça lá no seu escritório, na sua casa, bota numa estante lá que você achar que fique bom aí. Se quiser abrir, fica à vontade. Vou abrir pra gente poder conhecer. Só um pode abrir, gente. Isso aí é só puxar isso. Isso é uma lembrancinha que muito bonito. simples. Uma libélula. É uma libélula aí. Presente do Bruno Ramos, do Pó de Pedra. Eu agradeço, Bruno. Mário Rosa. Esse daqui, se você me permitir, eu vou receber para o Conselho de Arquitetura. Então, tudo bem. Vou levar lá para nossa sede. Você não deve estar sabendo, mas a gente está de mudança. Nossa gestão vai conseguir fazer acontecer a nova sede do Conselho. Nós estamos se mudando de sede. E aí, em nome do Conselho, eu vou receber isso daqui e vou levar para a nova sede para poder ajudar a ornar o nosso espaço. Então, agradeço aí demais tá ótimo. a lembrança. E é isso, cara. Que a gente possa estar junto mais outras vezes. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Para mim é uma honra te receber aqui, né? Saber que você é filho de quem é, de um profissional que há algumas décadas já tem contribuído maciçamente para o desenvolvimento urbano e arquitetônico da nossa região. E você, amigo arquiteto, amigo engenheiro, você que é da obra, da construção civil de maneira geral, você que é da pedra, do mármore e granito, receba com carinho esse programa. Isso aqui é uma sinalização nossa de que a gente quer cada vez mais fortalecer a arquitetura. Uma arquitetura forte gera cidades fortes. Se eu fosse presidente do CAL, eu ia meter esse lema lá. Uma arquitetura forte gera cidades fortes. E você leve o abraço a toda a instituição, a toda a cadeia produtiva conectada ao CAL, a todos os colegas de profissão, né? E a todos os amigos que amam a arquitetura, amam as formas, os designers e a criatividade. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos que nos acompanharam. Espero poder ter contribuído com o tempo que vocês investiram acompanhando aqui a nossa conversa e tamo aí. Muito bem, aqui com a gente você já sabe, falar de pedra ficou mais leve.
Curta, comente, compartilhe, interaja com este conteúdo. Obrigado por ter ficado aqui até o final desse vídeo. Para mim é uma honra e um privilégio. Se você está assistindo esse conteúdo pela primeira vez, é importante que você siga essa página aqui no YouTube, né? A gente tem também outras plataformas, você fique à vontade para procurar a gente, é muito simples, Pode Pedra Podcast. Siga também o meu canal pessoal aqui, o Bruno Ramos, né? Você está apertando para mim aí, Saulinho? Está fazendo sinal para mim, não? Então siga o meu canal também, Bruno D.E.A. Ramos, me acha lá. A gente está vindo com muitas novidades em várias áreas. A gente tem gerado conteúdo aqui para vários profissionais e tem se tornado um dos grandes privilégios, Greg, além da gente ter ampliado a nossa visibilidade com o stand na Cachoeira Stone Fair, foi muito legal a gente também receber os feedbacks. Descobri várias pessoas de vários locais do estado, do país, que acompanham a gente já, que já se tornaram fãs do programa, me contando detalhes, sabe? Eu assisti aquele programa tal, você falou tal coisa e tal. E isso é legal. Eu estou num momento muito feliz, assim, em que a gente está começando a colher os frutos dessa iniciativa aqui. E volte mais vezes, a casa é sua e a gente está aqui sempre bem entusiasmado para receber você aqui e para fabricar conteúdos como esse, né? Que vão incrementar a sua vida aí. De repente você não tem muito tempo para ficar assistindo em casa, acostume aí ouvir, de repente, no deslocamento, você está dirigindo aí de Vila Velha para Serra, de Serra para Vitória, né? De Vitória para Viana, enfim, onde você trabalha, você esteja sob nossa companhia. Eu agradeço demais a sua credibilidade de estar conosco aqui. E aqui com a gente, como eu acabei de dizer, falar de pedra ficou mais leve. Muito obrigado, fiquem com Deus.